A guerra entre os lobisomens e vampiros poderia ter parado quando William fosse capturado. As chances do primeiro lobo ter saído de sua prisão seriam mínimas, e ainda mais de se fazer algum estrago em tempos modernos. Porém, a revolução ou o destino encontrou um meio de continuar este confronto, dar uma segunda chance aos lobos. E este seria em meio do primeiro dos Lycans, Lucian. Olá, seres da noite! Hoje, antes de vermos um lobo sendo aprisionado, colocado em correntes e ainda gostando, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário, compartilhassem com quem gosta desse tipo de coisa, para quem puder se tornar membro por R$1,99 para ter acesso antecipado a um mês de conteúdo, preferência na resposta, entre outros benefícios, grupo aí de conversa quando chegarmos a 10 pessoas, cada vez mais gente, cada vez mais benefícios. Então, espero aí vocês. Para quem não for inscrito, se inscreva e que venha até o final aí para entender tudo sobre o primeiro dos Lycans. E sim, este é um remake do meu vídeo original, e sim, eu uso a pronúncia original. Não gostou? Não assiste. O primeiro dos Lycans nasce do relacionamento de dois lobisomens, que já vamos deixar claro, lobisomens não voltam à sua forma humana e Lycans sim. É só para pensar para ficar mais simples. A mãe dele é finalizada por Victor assim que ele nasce. O seu pai é desconhecido. Muitos pensam que ele seria filho de William, porém existiu um longo tempo entre os dois, mais ou menos uns 5 anos. O que é um bom tempo de gravidez. Eu sei que não existe um estudo específico para saber quanto duraria a gravidez de um lobisomem, mas mesmo assim, eu acho um tempo muito longo e um tanto inviável. Ainda mais se ele fosse filho do William, teria outras características que não demonstra mais pra frente. Sim, o primeiro dos lobisomens, eles tinham um número cada vez menor e também a sua taxa de infecção. E isso ia caindo com o tempo, enquanto os vampiros iam ficando cada vez mais poderosos. Ele foi deixado vivo por Victor e por isso passaria a ser um servo deles, sendo treinado e mantido no serviço dos vampiros por mais de 200 anos, tempo do qual ele também foi obrigado a fazer outros como ele e se apaixona por Sonia. E tudo isso aqui vai servir como pilar para tudo o que acontece na vida do Lucian, sendo o amor dele pela Sonia, o ódio pelo Victor e o conflito com os vampiros. Sonia e Lucian, eles seriam cronologicamente o primeiro casal entre as duas espécies e desafiaram o mundo dos vampiros, pois o mundo dos lobisomens seria um tanto irracional. Os dois desde pequenos já teriam alguma coisa e ao longo dos anos têm uma relação amorosa. Por uma coisa que precisamos colocar em perspectiva, Sonia era uma desgraçada. Pensa bem, ela tentava manter de qualquer forma o seu estilo de vida, manter Lucian em uma coleira e tentava fazer birra para o seu pai para ver se ele mudava. Um tipo de comportamento que não leva ninguém a lugar nenhum, apenas deixa toda a situação ainda pior e para todas as partes e deixa todo mundo ainda mais nervoso e um contra o outro para piorar. E aqui não foi diferente. Um dos grandes atos que demonstram isso é quando Lucian mostra para ela que fez uma chave. E ela diz para ele não usar, que seria melhor ficar tudo como estava. Afinal de contas, era confortável para ela. Isso que eu chamo de querer o melhor para o outro, só que não. Ainda que fosse um casal totalmente disfuncional, Lucian a amaria para todo sempre, principalmente pelo que estava por acontecer. Eles estarem a ponto de grandes mudanças na relação deles e na relação entre os vampiros e os Lycans. O que muda tudo. Sonia fica encarregada de proteger um carregamento de nobres e seus tributos. O problema é que o número de lobisomens que atacaram foi muito grande. Lucian tenta salvar a todos, mas cada vez mais e mais chegavam. Assim, ele tira sua coleira e se comunica com todos em sua forma de Lycan. Porém, logo depois disso, Victor chega e vê o seu cachorro sem a coleira, o que começaria uma grande ação em massa. Os dominós começariam a cair. Sonia consegue trocar a não finalização dele por ela largar a vida de mercadora e ir para o conselho. Enquanto o primeiro dos Lycans finalmente entende a sua situação e começa a pensar como um líder para os seus. Cai a ficha que ele estaria se comportando como animais e seriam tratados como tais, brigando por comida e por um mínimo de vida que poderiam ter, isso pela eternidade que viriam a viver.
E nestes tempos que conhece a Raze, ainda como um ser humano, ele viria a se tornar o seu braço direito e o mais fiel de todos os seus soldados. O que para mim foi um erro do filme não ter feito Lucian ter transformado diretamente a ele em uma HQ não canônica que algum dia eu comento. Todos estes aspectos mais anos de coleira e ele finalmente organiza uma rebelião, um Rise of Lycans. E agora, com a ajuda de Andreas, consegue uma segunda chave para sua coleira, uma parceria que viria a ser muito duradoura. Organizaria uma saída e foge com muitos Lycans, ainda que muitos outros fiquem para trás, e ainda faz mais números quando convence os lobisomens selvagens para se aliar a eles. O problema é que além daqueles Lycans que ele tinha esquecido lá, a Sonya também tinha ficado para trás. Mãe e criança. Quando ele passa na volta para pegar a sua amada, tudo dá errado. Victor já sabia de tudo, ou quase tudo, e faz uma emboscada para o seu cachorro e sua filha. Durante a tentativa de fuga, o ancião pega os dois, e neste momento ela revela que estaria grávida dele, o que causa a fúria do vampiro. Muitos colocam isso como uma prova que ele poderia sim ser um Corvinus, daí a ideia é que ele seria filho do William. Mas essa criança nunca vinga, a gente não sabe se ela realmente existiria ou não, fica muito no si, né? Então, mas tem uma outra provinha lá no final que eu acho que vai deixar esse assunto aí bem certinho, tá bom? Ambos são presos e julgados culpados, ele é bem machucado e ela é sentenciada a ver o sol. Enquanto isso, ele assistiria a tudo. Com a sua fúria maior do que nunca, quando Victor volta para terminar o serviço, ele escapa, e ao uivar nas muralhas, todos os Lycans da floresta, assim como os lobisomens, começam um grande ataque. Uma grande batalha começa, e foi a primeira grande vitória dos lobos e também uma das únicas. Até mesmo Lucian consegue vencer Victor em combate direto, ainda que use a luz solar para sua grande vantagem. Agora, sem a esposa e sem o filho, ele arma a rebelião e começa uma guerra contra os vampiros. Porém, este grande conflito nós não temos muitos relatos, mas podemos teorizar que não foi muito bem para os Lycans, já que os vampiros tinham uma grande estrutura e exércitos preparados para lidar com os lobisomens, e o Lucian tinha um sonho e alguns ex-escravizados, o que foi uma grande complicação e também vai culminar depois. Anos nas trevas. Lucian sabia que não poderia ganhar essa batalha diretamente, por isso resolveu se fingir de morto para ganhar um osso. Isso pegou meio mal, mas é quase que verdade. Aproveitando um ataque ao seu castelo, liderado por um vampiro chamado de Craven, eles fazem um acordo. O primeiro dos Lycans seria dado como morto e Craven teria prova disso, um pedaço de pele. Este plano serviria para que ele ficasse nas sombras, armando seu verdadeiro grande plano, enquanto Craven poderia ter um grande prestígio. Em um dia, eles destruiriam juntos os anciões e fariam uma aliança entre eles. Eu nunca acreditei muito nessa segunda parte. Sempre achei que o Lucian ia realmente destruir todo mundo, mas aí é uma cabeça minha. Agora, o primeiro dos Lycans teria tempo para fazer algo nunca feito antes, um híbrido, como o que tinha acontecido com Sonya e ele tinha o objetivo de fazer este realmente nascer, e quando emprega os trabalhos de Shinji, tudo fica mais claro. Ele salva o doutor de uma doença ao transformar ele, sendo o cientista mais importante deste mundo, na minha opinião. Shinji teoriza que para fazer este seria preciso o sangue do Corvinus original. Alexander teria 3 filhos, o primeiro dos vampiros, dos lobisomens e um terceiro que se perdeu no mundo, e este seria a chave para ser infectado com os 2 DNAs, o de Lucian e um dos anciões. Tudo isso na teoria, é claro. Tudo isso culminaria em 2003, mas até lá os Lycans se dispersaram pelo mundo, formando pequenos grupos e aos poucos sendo eliminados pelos vampiros. Lucian continuaria a ser um líder forte, mantendo toda a causa em torno dele e desta grande ideia. Ele, com o tempo, também desenvolve uma amizade com Andreas Tanis, o historiador dos vampiros, que foi banido da sociedade dos sanguessugas. Ele faria armas especiais e também entregou o que sabia, além de ser o conhecimento de Alexander e a presença de toda a lenda. É Andreas que faz as balas de radiação UV e consegue fazer isso para muitos Lycans, o que praticamente iguala a guerra, mas teríamos algo ainda maior acontecendo. 2003. Todos os planos se fazem possíveis em 2003. Depois de anos de procura, encontra ele teria o strain original e sem alterações.
e por isso poderia adquirir as duas espécies e, para mim, um dos maiores potenciais de todos por ser um dos strains mais puros que nós já vimos. Ele é mordido por Lucian, só que para isso o primeiro dos Lycans se expõe para uma mercadora, que ela começa a investigar o que estaria acontecendo, fazendo novamente as peças começarem a cair. Novamente, uma filha de Victor seria o pilar para tudo. Ao mandar Singed para conseguir Michael de volta, eles perdem o cientista, porém pegam o Corvin, que estava prestes a se transformar quando faz. Lucian pega uma amostra do sangue dele e injeta. Isso devido à técnica que seria capaz de fazer os aprimorados, como Quint, o Uberlycan e Marius. Na época, este método ainda estava sem nenhum teste, sabiam apenas que melhorias poderiam ser feitas caso isso fosse aplicado, mas o quanto mais poderoso, se iria virar um híbrido, se iria virar uma outra criatura, não é algo que sabiam na época, ou se sabiam, ninguém falou. Muitos pensam que seria na hora, injetou um pouquinho do sangue, pá, virou. Não, é um processo, demora para acontecer. E este aqui é o segundo ponto que demonstra que Lucian não era um Corvinus, porque se ele fosse um Corvinus de alguma forma, ele por si teria algum tipo de habilidade de conseguir unir as duas espécies, o que ele não consegue, colocando em pauta então que, seja lá o que aconteceu com o filho dele, ele teve grande parte, óbvio, 50% pelo menos, mas não é o sangue dele que conseguiu unir. Com o Singed capturado e dando com a língua nos dentes sobre o traidor, Kraven corre para o esconderijo e por algum motivo acha que o melhor que poderia fazer era terminar com Lucian com balas de prata, que foi uma engenharia reversa da munição UV que o próprio Lucian tinha feito. O nitrato de prata é fatal, nem mesmo a sua resistência ou habilidade de ejetar projéteis do seu corpo conseguem o salvar. Em seus momentos finais, consegue convencer Selene a morder Michael, fazendo assim o seu primeiro híbrido e concluindo o seu ciclo. O fim foi ruim. Personagens mal aproveitados são um marco desta grande franquia, e muitos indicam Lucian como um deles, e desta vez eu realmente discordo. Primeiro, eu acho muito bom toda a ideia que ele se foi devido à engenharia reversa da munição que ele mesmo fez pelas mãos de quem traiu os vampiros em nome dele. Enquanto também temos em Michael e Selene a continuação dele com Sonya. E se tivéssemos apenas o primeiro filme, eu concordaria. Mas tem o terceiro e bastante dele ainda se mostra. Então, ele foi meio que bem aproveitado. Sendo sem dúvida o mais poderoso dos Lycan, sem nenhuma sombra de dúvida. Conseguindo resistir à prata, grande velocidade, força e estamina, vencendo até mesmo Victor em um combate direto. É um grande guerreiro e principalmente o maior líder dos Lycans de todos os tempos. Eu tenho um vídeo que é os líderes dos Lycans, os 3 maiores líderes dos Lycans, que eu falo sobre ele, o Marius e o Jacob. Eu não falo sobre o William porque eu considero ele lobisomem um pouquinho diferente, tá? Também se você saber quem são os mais fortes dos lobisomens, eu também tenho um vídeo, sobre os mais fortes dos imortais vampiros, tudo isso pra vocês, tá bom? Então, só dá uma olhadinha lá. Para quem chegou até aqui, deixa aquele like, comentário, se inscreve no canal, se torne membro por R$ 1,99 por mês para um bando de benefícios. Quanto mais gente, mais benefícios, que eu vejo todo mundo aí na próxima.